Cecília, eu vou pedir para que você continue aqui com a gente, para que possamos conversar com o André Last, que é presidente, da Stand With Us Brasil, que é a filial brasileira de uma organização internacional que se dedica à educação sobre Israel e à promoção de discussões para a paz no Oriente Médio. Boa tarde para você aí, André, em Tel Aviv. Bem, começamos então falando sobre esse alerta aí da OMS sobre a retirada de pacientes críticos de Gaza, que acontece no dia seguinte a um outro alerta importante em que a principal autoridade no monitoramento global de desnutrição confirmou pela primeira vez a situação de fome na faixa de Gaza. Mas o governo de Israel nega que o país tem uma política de provocar a fome e acusa justamente o grupo terrorista Hamas de roubar comida da população. Qual sua análise sobre isso? Boa tarde mais uma vez para você. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Olha, eu acho que é um conjunto de fatores de incompetência, né? Eu acho que Israel tem uma parte de responsabilidade nisso, mas eu não acho que é só Israel que tem responsabilidade no que acontece na faixa de Gaza. Temos aí uma série de organizações que atuam lá dentro, inclusive a própria ONU. Realmente o Hamas não tem nenhum interesse de melhorar a situação dos palestinos na faixa de Gaza, porque quanto maior a crise na faixa de Gaza, mais o Hamas consegue sobreviver e mais pressão recai sobre Israel para que a guerra termine sem querer a compra com seus objetivos e principalmente que o Hamas consiga sobreviver no poder. Que eu acho que é o principal objetivo do Hamas nesse momento, né? É que haja um acordo eventual de cessar-fogo permanente, que o Hamas seja deixado no poder de Gaza para que ele não perca o controle do território. Realmente, o site da ONU mostra uma série de números que comprovam que muitos caminhões que entraram na faixa de Gaza desde o começo da guerra, e não só nos últimos meses, não chegaram no seu destino final. Isso significa que, de uma certa forma, esses caminhões foram desviados. Para onde foram desviados e quantos realmente foram desviados, a gente nunca tem como confirmar isso, porque as informações que saem de Gaza são praticamente controladas pelo grupo. Ao mesmo tempo, o governo de Israel deveria ter já criado um mecanismo há mais tempo, e não só agora, para permitir a saída de pessoas de Gaza que buscam tratamento, encontrar parceiros, principalmente os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, Arábia Saudita, países árabes aliados e eventualmente contrários ao Hamas e aliados do fim da guerra, né? Aliados com a ideologia e a vontade do fim da guerra, para justamente fazer com que essas pessoas não sofressem tanto e pudessem ter a ajuda necessária para poder receber esse tratamento. Então é um conjunto de caos, é um conjunto de informações, é um conjunto de ações e reações, e é um conjunto de incapacidade e até mesmo de falta de profissionalismo que as organizações e os países tiveram. E isso inclui, mas não só Israel, mas inclui a ONU, inclui os Estados Unidos, inclui o Catar, inclui todos os países sérios que estão tentando lidar com essa situação. André, a Cecília tem uma pergunta para você em Londres. Cecília. Tenho sim, André. Queria conversar um pouquinho sobre esse atual plano do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de tomar e ocupar a cidade de Gaza. Vai obrigar centenas de milhares de pessoas a se deslocarem para o sul do território palestino. Logisticamente, é possível? Existem condições para acomodar praticamente a população inteira de Gaza num pedaço de terra tão minúsculo? Olha, Cecília, eu não conheço a logística interna que o Exército de Israel tem para esse tipo de operação, porque aí é uma questão realmente técnica demais e eu não tenho acesso às informações que eles têm. Eu poderia dizer duas coisas. A cidade de Gaza tem 50 quilômetros quadrados. Ela é mais ou menos o tamanho da cidade de Tel Aviv. Tá? Em Tel Aviv, a grande Tel Aviv, moram quase 1 milhão de pessoas. Então é mais ou menos o mesmo tamanho. Existe em torno desses 50 quilômetros quadrados, em torno de 25 quilômetros já sob controle de Israel, que é a periferia da cidade, tanto no sul como no norte. Então faltaria mais 25 quilômetros quadrados. Eu acredito que no centro e no sul da faixa de Gaza tem espaço suficiente para acomodar, se for preparado da forma correta, um deslocamento seguro, legal, monitorado, para que essas pessoas não tenham nenhum perigo na saída e tenham as condições necessárias para estarem onde elas vão estar no destino final.
mas que existe espaço de mais 25 quilômetros quadrados ou mais 30 quilômetros quadrados num universo de 360 quilômetros quadrados disponível para que essas pessoas possam ir, existe. A questão é como. E aí essa é a grande pergunta. Se o Exército vai fazer realmente todos os passos necessários para garantir a segurança dessas pessoas. Esses 25 quilômetros quadrados que o Hamas ainda controla na cidade de Gaza é realmente o reduto do Hamas na faixa de Gaza de uma forma integral. Ou seja, lá que eles provavelmente têm os reféns, lá eles têm ainda os centros de controle, lá provavelmente eles têm os centros nervosos de tomada de decisão e provavelmente a entrada de túneis que ainda não foram descobertos na faixa de Gaza. Eu queria também relatar e também mencionar um dado importante. Quando começou a guerra, se dizia que teria 500 quilômetros de túneis na faixa de Gaza, mas já estão falando que pode chegar até 800 ou 900 quilômetros de túneis na faixa de Gaza. E aí é uma coisa que eu acho que é importante trazer aqui. A guerra pode acabar amanhã. Ela precisa acabar com o retorno dos reféns israelenses, com a saída de Israel da faixa de Gaza e com um novo governo palestino ou dos árabes na faixa de Gaza. Isso não é apenas Israel que pede. A Arábia Saudita pede, os Emirados Árabes que estão ajudando os palestinos agora a tirar palestinos e palestinas crianças da faixa de Gaza, eles exigem que a guerra termine com a saída do Hamas do poder na faixa de Gaza. Eu acho que um dos principais elementos que a gente às vezes esquece e que acho que a gente precisa lembrar em entrevistas é o papel do Catar. O Catar tem um papel crucial na pressão sobre o Hamas. E na minha avaliação de cientista político, eu acho que o mundo e principalmente os Estados Unidos não pressionam suficientemente o Catar para cumprir um papel mais forte contra o Hamas, porque afinal a liderança política do Hamas está agora em Doha e podia receber mais pressão do Catar para encerrar a guerra na faixa de Gaza. André, como sabemos, o grupo terrorista Hamas matou 1.200 pessoas no ataque do dia 7 de outubro. Segundo o Ministério de Saúde do Hamas, a guerra em Gaza, que sucedeu o 7 de outubro, já deixou mais de 62 mil mortos. Aí, segundo o jornal britânico The Guardian, que cita documentos confidenciais das forças israelenses, 83% das mortes em Gaza são de civis. Aí eu pergunto, são números em que o governo de Israel não reconhece. Qual é o desafio, portanto, para se chegar a um número final de mortos em Gaza? Olha, Fred, eu acho que Primeiro, eu vi a matéria do The Guardian. Eu acho que existem diversos problemas técnicos nessa matéria, porque eles mencionam os números, mas os números teriam que bater com os nomes. Israel não tem como saber todas as pessoas que Israel matou de combatentes, porque se tem novos combatentes que foram recrutados, por exemplo, então tem matérias que, por exemplo, de jornais tão críveis quanto The Guardian, que falam de que o Hamas recrutou outros 20 mil novos combatentes ao longo da guerra, com dinheiro que ele usou, que ele ganhou de ajuda humanitária, vendendo ajuda humanitária que entrava na faixa de Gaza no começo da guerra. Israel não tem como saber, a cada dado momento, quais são os novos terroristas que foram recrutados. Então, acho muito difícil que essas informações, elas estão exemplificando, elas estão mostrando a totalidade das pessoas que Israel eliminou do Hamas e que Israel tem o nome de todos os terroristas do Hamas. Eu acho que essas informações são... Israel tem, sim, um número específico de informações de pessoas que ela eliminou. Isso significa que não eliminou mais. E eu acho que a matéria foi feita de uma forma bastante não honesta, porque dá a entender, se você entra realmente nos números, dá para facilmente concluir que não está... O que o Exército realmente divulgou foi, existem um nome cravado dessas pessoas, só que não tem como saber a cada combate, a cada troca de tiro, a cada terrorista eliminado, qual o nome, sobrenome e o cargo dessa pessoa. Até mesmo porque a maior parte dessas pessoas são de baixo ranking e que podem ter sido recrutadas semanas anteriores. Então, eu acho que esse número, essa porcentagem que foi divulgada pelo The Guardian é uma porcentagem equivocada. Dito isso, cada vida é o mundo inteiro. E essa guerra é muito triste para os israelenses, para a comunidade judaica, para os palestinos, para o mundo árabe e para o mundo em geral. Ela não deveria estar acontecendo porque o atentado terrorista do Hamas não deveria ter acontecido. Ele aconteceu, essa realidade hoje em dia no Oriente Médio, e quanto mais tempo passa, mais as pessoas sofrem. As famílias dos sequestrados, as famílias dos soldados mortos e as famílias dos palestinos que estão sofrendo e os palestinos que estão morrendo na faixa de Gaza.
eu acho realmente que a estratégia por trás aqui de Israel nesse momento, e também trazendo um minuto a pergunta anterior da Cecília, é que eu acho que existe aqui uma estratégia de pressão. O Hamas precisa talvez sentir a pressão necessária de que ele está para perder alguma coisa muito importante para ele ceder. Engraçado que o Hamas era contra acordos parciais e agora ele estava falando de acordos totais. Agora, de repente, ele foi para um acordo parcial. Só que as exigências que o grupo coloca são inaceitáveis para Israel porque ele quer continuar no poder na faixa de Gaza, ele não quer se desarmar. E não vai ter uma solução para a faixa de Gaza e para a vida do futuro dos palestinos sem o desarmamento do Hamas e sem a pacificação da faixa de Gaza. E é isso que eu acho que é o mais importante. Eu não confio nos números do Ministério da Saúde e do Hamas, porque, obviamente, o Hamas tem interesse de aumentar os números. Isso não quer dizer que não morreram civis em Gaza. Morreram muitos civis, isso é muito triste, não deveria estar acontecendo. Eu acho que o mundo inteiro precisaria se engajar a pressionar, sim, os players corretos para essa guerra terminar. E os players corretos não é apenas Israel, é Israel também, mas não é apenas Israel. A guerra tem que acabar com a pressão correta no Catar, nos países árabes, no Hamas, porque no fim do dia a gente está falando de vida de pessoas aqui. André, muito obrigado pela entrevista. Cecília também. Boa tarde para vocês, viu? Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite.